É, dá pra ver o retorninho aí. Dá pra ver. Ixi, o símbolo ficou bem na minha cabeça. É, ficou. Tentar tirar um pouquinho. A produção tá se ajeitando aqui. Deixa eu ver se melhora. Você vai ficar com cabeça de ovo. Ainda tá. Ainda tá, né? Só se você puxar pra cá. Não, pra cá, Não dá. mais pra lá. Você empurrar. E aí, galera, tamo que tamo. Calma aí. Porque aqui é o mesmo que faz a produção, faz a filmagem, faz a pauta, faz tudo. E por favor, se tiver alguém aí pra ajudar a gente, acho que agora melhorou, né? Tá melhor. Eu vou vir também mais pra cá. Aliás, galera, quem tá aí já, ó, eu tô precisando de um técnico, tá? Por favor, manda um técnico aí ou entre em contato com os técnicos que sabem mexer aí em live, que sabem nos ajudar. Por favor, preciso da ajuda de vocês, tá bom? Por favor, vai dizendo aí pra mim que eu quero ouvir vocês, o áudio tá bom. Vai confirmando pra mim, por favor. Vou acompanhando vocês aqui comigo. Quero ver se vocês conseguem me responder aqui. Deixa eu ver. A gente vai estar olhando de ladinho, porque né, a gente que tá fazendo aqui, né, tudo, né? Então a gente fica olhando. O nosso monitor tá aqui do lado. Pronto, deixa eu ver. Hoje tá bom. Tá saindo legal aqui. Tá tudo bem com vocês, pessoal? Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa live. Nós temos agora 4 pessoas. Então, por favor, chama aí vocês 4, né? Nossa Miriam, a Rosaninha, o pastor José Carlos, a pastora Ana. Por favor, chama a galera aí, manda, compartilha. Aliás, já coloca aí no comentário assim, ó. Você precisa ver o que tem dentro dessa caixa. Eu vou pegar a caixa aqui para vocês estarem olhando. Gente, é uma caixa misteriosa, tá bom? Tá aqui, ó. Vou levantar aqui para vocês. Ela é meio sensível, eu tenho que segurar ela aqui direito. Tá, ó. O que será que tem dentro dessa caixa aqui, queridos? É algo misterioso, algo polêmico. Além da pastora hoje, que vai me expor muito aqui. Não vou expor, porque aí você não expõe ninguém. Não, mas a mãe é diferente. A mãe a pastora não vai expor, mas a mãe... a pastora não vai expor porque a gente não expõe, você não expõe. Mas a mãe, aí é outra coisa. A mãe é outra coisa. Então, ó, dá uma olhadinha aqui. Tem algo misterioso aqui que já eu vou mostrar pra vocês. Mas coloca aí, compartilha, marca uns 5, 6 amigos e coloca assim: você precisa ver o que tem dentro dessa caixa. E aí você põe o nome do fulano, tá bom? É complicado o que tem aqui, hein? Então, vou nem mexer muito porque chegou aqui pra gente e a gente tem que tá passando aí pra galera, tá bom? Deixa eu só ver aqui. A Mari também entrou agora, está aqui com a gente. Obrigado, Mari, pela sua presença. Quem mais está aqui? A nossa querida Anne também está aqui com a gente. Oi, Anne, cadê o Miguel? Manda um beijo pra ele, que é o aniversário dele hoje. É verdade. Então coloca aí, coloca tudo que você está assistindo e compartilha aí com os nossos amigos, tá bom, pessoal? Eu só vou dar mais alguns minutinhos pra gente começar e vou também estar colocando aqui algumas publicações aqui, rapidinho, só um minutinho. Tira aquela garrafa ali. Tá conseguindo enxergar? Isso. Só tira bem no Pronto. chão. Isso. A mãe arrumando as coisas, né? Olha só. Nem começou a educar os filhos agora. Sabe como é que é, né? Vamos lá, eu vou subir agora aqui no nosso link da nossa live o link do formulário do REF, tá bom? Então, você que ainda não fez o REF, está aqui, ó, no nosso link. Vou colocar agora aqui como para fixar no topo dos comentários, tá bom? Ele é o link para você está fazendo o curso do projeto REF da inteligência emocional a partir do
ano que vem, em fevereiro, tá bom? Então, as vagas já estão abertas, então nós contamos com a sua presença para estar com a gente nesse processo novo aí, dessa primeira turma de 2022. É uma bênção, né, pastora? Ótimo. O REF é maravilhoso. Minha sogra, Dona Cida, está aqui mandando um oi, pastora. Oi, Dona Cida, tudo bem? A irmã Clarice também está aqui com a gente na nossa live. Então, ó, lembrando aí, gente, tá? Coloca aí, compartilha essa live e coloca lá, ó. Gente, tem uma caixa misteriosa aqui, ó, pra você que tá chegando agora, ó, caixa misteriosa. Compartilha e escreve assim: você precisa ver o que tem dentro dessa caixa. E aí coloca o nome das pessoas que você quer que veja esse conteúdo que está aqui dentro, tá bom? Você fazendo isso, você ajuda a compartilhar essa live. E lembrando que o que tem dentro dessa caixa aqui é algo que vai expor, hein? Gente, é polêmico. Polêmico! Para tudo. Já vi isso em algum... Para tudo. Dá uma parada aí. Tá bom, meu povo? Vamos lá? Não fui eu que coloquei essa caixa. Essa caixa não, já estava aqui quando eu cheguei. Beleza, pessoal? Então, nós estamos aqui e queremos que você esteja bem aí, tá bom? Lembrando aqui, ó, então, ó, nosso Projeto REF tá aqui, ó, nossas canequinhas do Projeto REF, tá? Que vai começar em fevereiro. Então, o nosso link está em cima, está fixado para você. Amém? Muito bom. Vamos lá. Hoje o tema do nosso papo de amigos com a nossa pastora Márcia, vulgo minha mãe. Vulgo minha mãe. Vulgo minha mãe. Por acaso, mãe dele. Por acaso, a minha mãe. É o tema sobre educando filhos, né? A pastora Márcia tem mais de 20 anos na construção de educando filhos. Oi. Pegou Peguei um bichinho. Olha lá, e ela saiu na live. Sai tudo. Educando filhos e, né, cuidando de crianças, tanto no departamento infantil. Hoje a pastora Márcia, ela é gerente do CCA, que é o Centro de Criança e Adolescente da Vila Maria, do Instituto Solid Rock Brasil, né? Está ali cuidando de mais de 115 crianças, é isso? Isso. Mais de 115 crianças de 6 a 14 anos, tendo um contato muito legal, sociopedagógicos, atividades sociopedagógicas, atividades cooperativas, ajudando as crianças ali a se fortalecer com os vínculos familiares e também, sem contar, que ela é pós-graduada em pedagogia, psicopedagogia, é isso? Neuropsicopedagogia e mais de 20 anos aí trabalhando com crianças e adolescentes dentro das igrejas, fazendo projetos incríveis. Aliás, se você já fez parte desse ministério infantil da pastora Márcia, né? Se você está aí e já fez parte, coloca aqui, eu fiz parte, hashtag eu fiz parte. E é uma bênção, né? Nós temos, a pastora cuida dos nossos filhos e cuidou de muitos pais hoje e está passando aí de gerações em gerações. Então, ela tem muito conteúdo, muitos ensinamentos sobre crianças, sobre como cuidar de crianças, como lidar com crianças. Esse tema é um tema meio que, às vezes é meio esquecido, né, pastora? Os pais deixam meio de lado esse assunto de cuidar de crianças, não é? Na verdade, assim, não tem uma fórmula, né? Não existe uma fórmula, né? Há ensinamentos, direcionamentos, né? Da parte, principalmente, dos evangélicos cristãos, da parte de Deus. Mas uma forma de dizer quadradinha é meio complicado, não dá pra dizer, porque cada família é uma família, cada família tem os seus costumes. E aí não dá pra você colocar uma regra e dizer que para todos. Fica um pouquinho complicado isso. E dentro disso, né, para nós começarmos, eu peguei uma frase, pastora, que eu gostaria de estar compartilhando com você. E essa frase diz assim, ó: ter filhos é reaprender a viver, ressignificando cada momento. Não deverão gerar filhos quem não quer ter trabalho para educá-los. Uhum. Então, fica com essa frase hoje aí, hein? Você precisa ressignificar a cada dia para saber ensinar os seus filhos. Isso. Precisa ter um trabalho, né? Sim, sim. Um trabalho que gera muito tempo e que também é diário, não é algo que você ensina uma vez e pronto, acabou, né, pastor? Não. É pra vida, né? É pra sempre. Sempre. Hoje eu estava até brincando com as meninas lá do trabalho
E minha mãe tinha uma frase que ela dizia assim, depois que pari, nunca mais sossego eu vi. E é bem por aí mesmo, porque quando é bebê, depende de mamadeira, de trocar fralda, depende. Aí cresce mais um pouquinho, precisa correr para não olhar, para não se machucar, ele corre, vai para a escola, cuidar de ir para a escola, aí entra na fase de pré-adolescência, começa com malcriação, começa com a desobediência e tal. Aí entra na adolescência, quer namorar, e aí você corre pra cuidar, pra namorado, não sei o que e tal. E aí casa, aí você fala assim, agora né, acabou, né? Não acabou. Casou, aí vem, briguei, chorei, eu não sei, eu tô grávida. E aí tem filhos, né? Vem os filhos, aí você fala, agora eles vão sossegar lá com os filhos. Não, aí começa, dá pra ficar um pouquinho com o bebê pra eu ir em tal lugar? Dá pra ficar com não sei o quê? Então é assim, é pra sempre, né? Então é bem essa, né, como minha mãe dizia, depois que pari, nunca mais sossego eu vi. É por aí, né? E é bem isso, né? Então, hoje o tema é muito sobre isso, sobre como nós devemos cuidar de criança. Tava com que... Voltou. Problemas técnicos. Voltou, pessoal. Desculpa. A gente tá tentando arrumar essa situação, melhorar pra vocês. A gente vai melhorar isso daí, a gente está para melhorar isso daí, tá bom? Vamos lá. Então, antes aqui, pastora, o Gabriel colocou aqui, Gabriel Bezerra, eu fiz parte. Gabriel Bezerra, fez parte. Fiz parte. Eu lembro bem de você, Gabriel. A Paula, Dudu, colocou assim, eu concordo plenamente com essa situação. O pastor José Carlos está perguntando, o que tem nessa caixa? Não, esse tinha que vir a pergunta dele, que é curioso. E a Mari colocou, esse é o nosso marqueteiro. Então, gente, ó, quem tá chegando agora tem uma caixa aqui, vai ser polêmica essa caixa. Então, coloca aí e manda pro amigo que tem caixa polêmica. Antes, pra gente já começar, também tem aqui os nossos patrocinadores aqui, que é a Santos Consultório, que nos abençoa, que é do nosso pastor Tony, que é uma clínica oftalmológica, ajuda você aí a entender qual é o seu grau, se você tem alguma patologia na visão, né? Aliás, a pastora, nós todos aqui da família já fomos lá, temos todo esse contato e eles nos recebem com muito carinho e profissionalismo. Então, né, faça essa visita lá na Santos e também as nossas Óticas Anas, né? Óticas Ana, ampliando a sua visão. Né? O óculos da nossa pastora vem de lá, viu? Sim. São óculos incríveis com preços maravilhosos, tá bom? Então, vamos ajudar nossos irmãos, né? Todos os irmãos estarmos em união. Amém, queridos? Então, vamos começar a falar um pouco sobre essa situação de filhos, de criar filhos, né? De como educar filhos. E dentro disso, já a primeira pergunta que eu faço para a pastora, e aí eu quero conversando aos poucos e tudo, pastora, o que te levou a cuidar de crianças? O que te fez cuidar de crianças? Você olhou e falou, um dia despertou e falou, vou cuidar de crianças. Será que eu posso começar? Como que eu ia cuidar do Vitor? Meu Deus, o Vitor, e agora? O que fazer com esse menino? Não, brincadeiras à parte, né? Mas foi bem agitado. Mas brincadeiras à parte. O que me levou? Um dia, quando eu me converti, na verdade, assim, desde criança eu sempre tive esse contato com o ensinamento. Sempre tive esse contato em ensinar. E eu sempre gostei de ensinar crianças, porque eu acho que criança, assim, ela é sincera e ao mesmo tempo não. Mas ela é na lata. Se ela gostar, ela gosta. Se ela te odiar, ela te odeia. Odília, né? Odília, que nem dizia alguém quando era pequeno. Odília. Ele falava Odília quando era pequeno. Eu vou entregando as coisinhas que ele falava, que eu vou lembrando, né? E ele dizia, então é assim, ou ela te ama ou ela te odeia. Se ela te amar e pegar confiança, olha, é bênção. Por isso que é muito perigoso, e hoje em dia é uma artimanha que os pedófilos agem, né? Conquistar essa criança, conquistar a confiança dela. Porque se ela confiar, acabou. Então, eu sempre tive esse contato com criança, né? E com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, eu ensinei uma criança a ler e a escrever. Eu tinha
tinha um vizinho de casa e eu comecei, ele ia muito lá brincar, né? Ele tinha o quê? Acho que uns 6 anos, essa criança. E eles iam lá brincar, ele, a irmãzinha dele e tal. E eu tinha essa coisa, eu vinha da escola e queria ensinar para os outros. E eu comecei a ensinar. E aí, um dia eu peguei um caderno e comecei a copiar para ele que eu estava aprendendo lá na escola. E ele começou a copiar e eu comecei a pegar na mãozinha dele e tal. E eu alfabetizei ele. Eu tinha 12 anos. E eu gostei tanto de ter alfabetizado ele, a mãe dele ficou toda alegre e tal. E minha mãe vai lembrar disso. Na garagem da minha casa eu resolvi fazer uma escolinha. Peguei uns bancos, umas mesinhas, coloquei lá e resolvi fazer uma escolinha. Então, Já nova? Com 12 anos. 12 anos? 11, 12 anos. E eu comecei a ensinar essas crianças. Então tinha as crianças que ficavam brincando na rua. O que as mães faziam? Levavam para essa garagem lá da minha mãe e deixavam as crianças lá comigo. E eu ensinava eles, ensinava a pintar, ensinava a escrever e tal. E aí eu comecei, olha só, com 12 anos, eu nunca fui muito empreendedora não. Mas aí eu precisava comprar algumas coisas e tal. E aí, não é que eu fiz um carnezinho para essas mães pagarem a aula? E eu comecei a cobrar pelas aulas. E aí começou a vir criança, porque eu sempre admirei professora. Assim, eu tive uma professora, Dona Dalva, e eu sempre admirava essa professora, a maneira dela ensinar. Rígida, firme, mas você aprendia assim, de uma maneira tão simples com ela. E aí eu aprendi muito com essa Dona Dalva. E aí eu, não sei, me despertou aí. Essa Dona Dalva que me despertou a levar a lidar com criança, a aprender com criança. Mas aí tudo bem, passou o tempo e tal, então aí, né, entrou a adolescência, né, namoro, não sei o quê, da cabeça. O pastor não tá ouvindo agora. Não, aí passou essa fase, né, de ensinar. E assim, eu sempre fui uma criança bem, né, elevada, né. Não posso ficar falando muito isso, porque senão ele vai falar assim, quem eu puxei, né. Mas não, vamos pulando essa parte. E aí eu era bem agitada e tal, aquela coisa, e aí parei com isso. Voltei a pensar em dar aula quando eu me converti. Quando eu me converti, eu já tinha ele com 2 aninhos. E um dia a pastora, né, da igreja, a esposa do pastor, chegou pra mim e falou pra mim, você não quer me ajudar na salinha? Eu disse pra ela, Deus me livre, longe de mim, não é minha vocação. Com o filho que eu tenho? Jamais, eu pegar 2 aí. Eu não quero, Deus me livre. Eu amava deixar ele lá na salinha e ir embora. Deixar lá pra eu ficar no Queridos, o problema não era as crianças, tá? O problema era eu. Eu amava deixar ele lá com a professora ir lá pro culto. Era o tempo de liberdade. Agora eu ia lá pra salinha pra ficar com ele lá na salinha também. Aí não ia dar. Aí eu falei pra ele, não é minha vocação não. Mas a dona Hermínia, né? A esposa do pastor, dona Hermínia, ela olhou pra mim e falou assim, é dessas que eu gosto. Quando fala que não tem a vocação é porque tem. E Deus age naquele que não tem. E aí foi onde ela me chamou para ajudar. E eu fui, comecei a andar com ela e me encantei. Ela era formada pela APEC e eu me encantei pelos ensinamentos, pela forma que a APEC formava os seus professores. E aí me encantei. E aí caí de cabeça e eu tive alguns sonhos também, porque eu acredito muito em sonhos, eu tive alguns sonhos também que me levou na confirmação desse chamado, né? E comecei... Voltou. E aí comecei, né, nessa jornada e tô até hoje. E aí fui indo, fui caminhando e me especializando e até hoje, tô aí. Aliás, o Kleber Gonçalves, o Binho. O Binho, ai Binho, eu te salvo. Ai meu Deus do céu. O Binho tá aqui e ele colocou assim, ó. Eu tive aula de reforço com a Dona Dalva. Dona Dalva, ai, maravilhosa. A Miriam Martins colocou assim, amei suas xícaras. As xícaras. Quem foi que deu essas xícaras? Miriam. O pastor José Carlos colocou, a Lolo descobriu que a vovó está no recinto. Isso escutou o chorinho, né? Ela estava aqui querendo entrar. Por favor, pastor, continue. E aí? Então vamos. E aí me veio né, essa dedicação, essa vontade de ensinar. Eu gosto de ensinar.
né? Eu falo que eu não sou babá. Eu gosto de ensinar. Eu não fico com uma criança para cuidar, tomar conta, mas eu gosto de ensinar. O momento que eu tô com uma criança, eu estou ensinando de alguma forma. É esse o meu papel, é ensinar. Então, às vezes é difícil. Que nem nós estávamos conversando aqui antes, em off, e ele estava falando para mim sobre o que é difícil com criança. Nada é difícil com criança. Eu nunca tive problemas com criança. Nenhuma. Nem ele, que era agitado. Eu não tenho problema com criança. Eu já tive problemas com os pais das crianças, mas não com a criança. Não tem problema com criança. Eu consigo lidar com a criança. Eu não consigo lidar, às vezes, com os pais. E até nisso, pastor, vou pedir para dar uma segurada nisso aqui, que a gente já vai entrar nesse assunto. Mas antes, eu peço a licença para a senhora, para a gente... Primeiro, a pergunta assim, que eu gostaria de saber, até porque é bom os pais entenderem um pouco disso, de como que era a senhora na infância, como que a senhora era... como que as pessoas te viam na infância? Os comentários dos seus pais, os irmãos, os amigos da rua. Como que era a Márcia, a pequena Márcia? Pequena Márcia. Bom, se minhas irmãs estiverem ouvindo, né, estiverem assistindo essa live, elas vão lembrar de algumas coisas. Eu fui muito autoritária. Não parece, né? Às vezes sou bem calminha e tal, assim, né? Mas eu fui muito autoritária e eu sempre fui muito, assim, exigente. E eu bati o pé, eu queria as coisas, tinha que ser na minha hora, do meu jeito. Aconteceu algumas coisas, uma vez meu pai chegou vou contar uma experiência. Uma vez eu queria, não sei se vocês lembram, é da minha época, não é da sua, né, dos novinhos aí, não é? Era da época da pré-história? Da época dos dinossauros? Não, também não é da época dos dinossauros, pelo amor de Deus. Dos dinossauros. Mas eu tinha, não sei se vocês lembram, quem tem mais de 30 anos, 40 anos vai lembrar disso. Saiu o Microsystem. Era um gravador de voz, que ele era quadradinho, pretinho assim, e ele tinha uma tecla vermelha e ele era fita cassete e rádio. E aí você gravava as vozes e tal. E uma amiga minha ganhou, uma amiga chamada Sônia. Não a Soninha, né? Mas a Sônia lá do CCA não, era uma Sônia, né, da infância. E ela ganhou um. Meu pai na época, ele era bem de vida, né? Então ele trabalhava no Banespa, gerente lá. E aí, o cara era top. Meu colega ganhou e eu disse assim, como que meu pai que ganha bem, não vai me dar um desse? Vai dar, claro que dá. E eu cheguei pro meu pai e comecei. Eu quero um, pai, eu quero um, porque eu quero um, eu preciso de um. E não sei o quê, porque a Sônia ganhou um, a Sônia não sei o quê. Fiz aquele escândalo. E meu pai não falava nada. Meu pai, ele foi um homem assim muito sábio nos ensinamentos. E meu pai não falava nada. E aí meu pai falou pra mim, tá, você vai ganhar, eu quero um meu aniversário, porque eu quero, porque não sei o quê, porque a Sônia e tal. Ele me falou, tá bom. Quando foi no outro dia, meu pai chegou com um Microsystem. E eu, né? Valeu, foi isso, tá vendo como que é? Se pressionar, ele faz. Aí eu pressionei, eu birrei, eu bati o pé, e eu falei que eu queria um. Claro que ele ia dar. E ele me deu. Aí ele chegou com me chamou na mesa, me mostrou e falou pra mim assim, olha, você só vai ganhar esse aqui quando você merecer. E aí como assim? Eu mereço. Você só vai ganhar quando você merecer. Agora não. Chorei. Ele pegou o rádio e colocou assim no alto, que nem esse armário aqui, colocou no alto e deixou lá na sala. E falou pra mim, você só vai ganhar quando merecer. Todo dia eu passava por aquele rádio, eu via, eu chorava e pedia. E ele não dava. Minha mãe também nem se metia a fazer a vontade, porque já tinha se combinado com meu pai. E minha mãe era brava, né? Oi, mãe, tudo bom? Minha mãe era brava. Agora ela tá boazinha, mas ela já foi brava. E aí, não, lógico, ninguém deu. Passaram-se 3 meses, o rádio lá pendurado, lá, e eu todo dia olhando, e ele não me deu. Depois de 3 meses é que ele foi e me deu esse rádio. Chegou, me chamou, quando eu nem lembrava mais. Ele me chamou e falou assim, agora eu vou te dar, porque agora você merece. Porque agora eu quero te dar. E não porque você está me forçando a dar. Então,
esse ensinamento valeu muito para minha vida. E fora outros e outros ensinamentos que meu pai me deu. Meu pai não batia, mas ele era de conversar e ele era muito firme nas palavras dele, né? Ele era muito firme. E isso eu aprendi com ele, ser firme nas palavras. E até isso ia ser a próxima pergunta. A forma dos seus pais educar você e seus irmãos era de uma forma mais autoritária ou era... Como que era? Era de uma forma mais explicativa? Então, na minha época, a gente não tinha muito essa coisa de muita conversa, né? Na minha geração, né, quando criança, era bem mais autoritário, pode-se dizer assim, não sei, mas era mais firme, vai, não vai, quer, não quer, não tinha essa coisa de você ficar fazendo muito drama, chorando. Uma coisa que não existia na minha época era ficar de mal do pai e da mãe. Hoje em dia, filhos viram a cara para os pais, né? E os pais têm tanto medo de chatear os seus filhos que eles acabam, relevando algumas coisas e fazendo as vontades. Porque tem medo de deixar o filho triste. Tem medo de deixar o filho chateado. E aí acaba não dizendo aquilo que precisa, né? Aquilo que o filho precisa, né? E aí, né, até hoje eu estava vendo sobre o Léo Freiman, ele fala sobre a síndrome do imperador. Que hoje as crianças estão sofrendo com essa síndrome do imperador. São verdadeiros reizinhos dentro de casa, princesas dentro de casa, e não podem ser contrariadas. Elas não podem ser contrariadas, sabe? Tem que ser da maneira delas, da maneira deles. Então, hoje em dia, tem muito disso. E na minha época não tinha isso. Na minha época não era bem assim, não. Ou o pai vinha e falava, vai dormir. Ninguém reclamava. Podia não gostar, mas ninguém saía batendo o pé e chorando, ou xingando, ou falando, você não é mais meu pai. Nunca eu disse isso pro meu pai, nem pra minha mãe. Você não é mais minha mãe. Mas hoje é o que mais a gente ouve, os pais reclamarem. Mas, pastor, até dentro disso, qual que é o impacto disso, né? O impacto de uma má conduta nas crianças hoje. Por quê, né? A gente como cristão, né? E a gente até pensando numa questão mais emocional, pensante, a gente vê que a questão é o equilíbrio. Né? Então não pode ser nem também autoritário demais, que é aquela ideia de bater, de espancar e de é isso e pronto, acabou, cala a boca, quem manda aqui sou eu. E também daqueles pais, essa questão do imperador, né? Das crianças imperadoras, que elas que mandam e os pais só fazem aquilo que as crianças querem. Dentro disso, qual que as atitudes erradas que os pais hoje cometem dentro de casa que traz um impacto na criança dentro disso? Porque é complicado, né? Então, a primeira coisa é querer se sentir culpado por não fazer o filho feliz. É não deixar que os filhos se frustrem. Hoje, as crianças não sabem o que é frustração. Os pais não deixam. Sabe, aquela coisa de que o pai vai lá na escola reclamar com a diretora porque a criança está ficando na fila para comprar o lanche, ela está ficando muito tempo na fila para comprar o lanche. Ela chega em casa e fala assim, nossa mãe, eu fiquei um monte de tempo lá na fila para pegar o lanche, demorei demais na fila. A professora tirou o meu celular. Você entendeu? Aí a mãe fica desesperada, não vou lá na escola, porque onde já se viu deixar meu filho esperando na fila para comprar um lanche? Ué? Por quê? Ela não pode ficar na fila. A vida, ela vai enfrentar na vida filas. Ela vai enfrentar na vida demoras, dificuldades, ela vai enfrentar. Mas os pais, eles estão evitando colocar dificuldade para esses filhos. Eles vão só abrindo caminho, sabe? Vão limpando, vão na frente, só limpando, e ele tá vindo atrás. E ó, vão limpando, que é pro reizinho passar. E vão passando, vão limpando. E ele nunca sabe o que é frustração. Ele não sabe o que é pular obstáculo. E aí, quando você não dá essa autonomia para a criança, porque ela precisa dessa autonomia. E como que ela vai ter essa autonomia? Enfrentando um não.
enfrentando o porquê desse não. Lógico, quando você vai dizer o não, você vai dizer o porquê. Agora, se ela vai ficar chateada, aí é outra coisa, deixa ela chateada, ela vai entender. Ela vai conseguir entender mais pra frente. Só que os pais estão evitando muito isso. Por quê? Porque não tem tempo, ou porque não querem. Tem uma outra coisa também que eu ouço muito pai falar, que é assim, eu não quero pra ele o que foi pra mim. Você entendeu? Ah, eu não quero pra ele. Então assim, ué, mas por que você tá aqui hoje bem? Né? Por que você é um homem ou uma mulher, né? Que você é obediente, que você entende a sua... Por quê? Ah, mas eu não quero isso pra mim. Eu não quero pro meu filho. Porque, nossa, eu... É que só pega a questão dos excessos, né? Que teve no passado. Só pega os excessos e não pega as positividades, né? Sim. É aquela situação. Hoje a gente percebe que não tem um diálogo, né? Entre os filhos e os pais, né? Aquela situação. Por que tem que fazer isso? Porque sim. E a criança é aquela história, né? Acha que explicar uma vez é o suficiente. E a criança é igual, não bota a mão na tomada. Aí a criança vai lá e ouve, mas daqui 5 minutos ela vai botar o dedo na tomada de novo. Aí o pai já pega a mão da criança, O exagero. enfia o dedo lá e faz a criança tomar um choque Isso é pra exagero. ela aprender. Isso é exagero. Então aí o pai, devido à falta de paciência, eu acho muito legal até que o Michele fala, né? A criança não tem que aprender a ser criança. É o pai que precisa aprender a ser pai, né? E a criança, ela é. Ela é a criança, ela é aquilo. Ela é. Então quem tem que aprender alguma coisa ali, naquele momento, é o pai aprender a ser pai. Porque a criança, em nenhum momento ela olhou e falou assim, ó, tô vindo aqui, você pode me ter? Né? Eu posso nascer? Vocês me deixam nascer? Não, o pai e a mãe, um descuido ou porque desejaram, tiveram uma criança. Agora eles precisam aprender a lidar com os filhos. Sim. Só que aí ou vem muito dos excessos de é isso e pronto, acabou e cala a boca, ou de não, filho, você tá certo, eu não quero machucar meu filho, eu não quero perder o meu filho. Hoje em dia o excesso tá mais nesse caminho aí de passar a mão na cabeça, de ter medo de perder o filho, de ter medo de ficar chateado com o filho, né? A síndrome do imperador, ela fala muito disso, de ter medo de frustrar o filho. Mas lá em Provérbios ele fala da gente treinar, ensinar essa criança o caminho que deve andar. Se você for estudar direitinho, você vai ver que ele está mandando você treinar a criança no caminho que deve andar. E o que é um treinamento? E o que é um treinamento? É hoje, amanhã, depois, hoje, amanhã, e vá. Quantas vezes precisar? Quantas vezes for necessário, você vai ensinando. É encucar, né? Até encucar. É treinamento, você vai treinando essa criança. E você treina o quê? Treina ela a obedecer, a negociar, a criar. Você vai treinando ela essas coisas. A se frustrar. Como que você treina essa criança a se frustrar? E pastora, quantas vezes dentro disso a gente percebe que os pais, por medo de frustrar a criança ela não tem as suas próprias experiências e depois se tornam adultos mimados. Sim. O oposto de autonomia é apatia. É o oposto. Então assim, se eu não dou autonomia, eu estou criando uma criança, um adulto, né? Porque essa criança vai se formar adulto. Eu estou criando um adulto apático. Se eu não der autonomia para ele. E o que é dar autonomia? Sabe? Você poder deixar com que ela caminhe e ela tá vendo que ali tem um degrau, você vai estar ali por perto. Mas ela vai ter que subir aquele degrau. Ela vai ter que descer aquele degrau. Ela vai ter que caminhar. Ela vai ter que saber que ali tem um degrau, que ela vai ter que pôr o pezinho primeiro, depois o outro pezinho, e ela vai ter que descer aquilo ali. Você vai estar para proteger ali, por perto? Vai. Mas você não pode evitar dela descer aquele degrau. Sabe aquela coisa de toda hora pegar no colo porque ela não pode ir lá andar. Ela não, e segura, pula ela. Tirando as escolhas da criança. Tirando a escolha dela e tirando ela conhecer a dificuldade. A gente vai enfrentar dificuldade lá na frente. Agora, se você fica limitando, ela vai ser um adulto apático, porque ela nunca vai querer chegar até lá. Ela vai ficar sempre ali esperando que alguém venha proteger ela, que alguém venha evitar, né? Não é proteção. Que alguém venha evitar que ela chegue até lá. E aí vai ter sempre esperando pelo outro fazer por ela. E aí é esse oposto, né, da autonomia. É essa apatia. Então o Provérbios diz muito pra gente treinar. Então se você é pai, se você é mãe, se você decidiu ser pai e mãe, porque deveria
ser pai e mãe deveria ser uma coisa planejada, né? Não assim, de qualquer maneira. E hoje é de qualquer maneira. Crianças aí com 10 anos, 14 anos, estão sendo pais. E é de qualquer maneira. Nem elas ainda estão prontas, né? Não é essa fase. Mas e aí? Se você quer ser pai, você vai ter que saber que é um processo. Que é um treinamento dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Não é da noite, assim. É mágica. É uma fórmula. Dá aí um roteiro aí, dá uma fórmula aí pra como que eu... Se era bom se ele nascesse, saísse com o papelzinho lá. Olha, essas são as dicas, viu? Aliás, o Gabriel Bezerra, ele tá aí, ele tava no ensaio no domingo a gente tava lá, e ele apareceu com outro menino lá que não era a filha dele. Aí o pessoal falou, oxe, cadê sua filha e tal? Ele falou que ele tinha trocado a filha dele. Olha. No balcão de troca. Por Gabriel, que aí, ó, trocou? tô te expondo, Gabriel. Por que você trocou sua filha, coitada? Mas seria fácil, né? Ter esse ticket, né? Não gostei, eu troco, né? É muito fácil, que hoje em dia é isso, né? Os pais, eles têm tido essa atitude. Principalmente na questão, não sei se a senhora já pegou isso nas suas experiências, do filho preferido. Sim, tem muito isso. Porque um faz a vontade do pai, do jeito que ele quer, e o outro não, aí o outro se torna rebelde, o outro é o filho bastardo, é o filho ruim. O quanto que isso pode trazer de consequência para essa criança? Nossa, muita consequência, muita consequência. Pode se tornar... Aí vai depender de da família, da criação, como é que está sendo, né? Mas essa super proteção por um e não por outro, esse outro ele pode se tornar ou agressivo, com agressividade, né? Ou ele pode se tornar também uma pessoa deprimida, insegura, né? Porque ele nunca teve essa proteção, rejeitado, ele pode ter essa rejeição. Suscetível a negligências, a né? negligências. Então é bem complicado essa situação também do filho preferido, né? E aí você, em vez de unir, você desune. E olha, e acontece muito isso nas famílias, porque a mãe, ela tem assim, ela sente qual é o filho que precisa mais dela. A mãe sente. Então aquele filho que precisa, que ela sente que tem uma dificuldade maior, é aquele que ela traz para perto dela. No reino animal também é assim. Um Jacó, né? Ele traz para perto dela porque sabe que esse é o mais fraco. Então ele vai precisar sempre mais dela. Então ela traz. E ali ela fica perto dele. Só que ela não explica para aquele outro que ele é o mais forte e que ele vai lá e ele se vira e ele faz e ele acontece e ele consegue ele lidar com as dificuldades dele. E aí não faz. Mas aí o que acontece? Esse outro, mais pra frente, ele começa a se sentir sozinho. Ele começa a se sentir rejeitado. Então ele começa a achar assim, ela gosta mais daquele do que de mim. E não é verdade. Não é que ela gosta mais. É que ela precisa estar mais perto daquele. Só que a mãe, né, nesse momento, ela precisa ter essa percepção de que ela tem que dosar isso para que o outro não se sinta rejeitado. Porque senão é isso que vai acontecer. Ele vai se sentir rejeitado. E o outro vai se sentir super protegido. E aí onde é as brigas. E a gente vê isso na Bíblia, né? De irmãos que ficaram com ciúme do outro e brigaram porque achavam que a mãe preferia mais aquele do que o outro. E é inconscientemente isso que a mãe faz. Não é que ela vai gostar mais de um do que do outro. É proteção, né? É proteção. Pastora, até dentro disso, a gente falou sobre essa questão de negligência e tudo. Como que um pai e uma mãe pode ver dentro de um comportamento de uma criança que ela está sofrendo algum tipo de negligência? Questão de um abuso, alguma questão de abandono. Às vezes não só o pai, né? Mas, por exemplo, eu tô de fora e eu vejo um comportamento de uma criança. Isso me dá um start de que não é normal. Que tipo de comportamento é esse que eu posso identificar ou que eu posso olhar e falar, alguma coisa está de errado com essa criança? Né? A gente até sabe, tem o Dia Nacional, né, do Abuso de Criança Infantil, que é o Disque 100, aliás, pessoal, se você sabe de alguma criança que está tendo algum abuso infantil, alguma prostituição infantil, alguma questão de abandono, né? alguma violência contra criança e adolescente, a gente tem um canal, né, que é o Disque 100, tá bom? Você pode ir lá no Disque 100, faz a sua denúncia, é totalmente
anônimo, você não se expõe e você também ajuda essa criança. Porque é aquilo, né? Tem muito aquele papo, né? O problema não é meu, não tenho que me envolver no problema. E tá vendo, às vezes, Deus está usando você ali para abençoar uma vida, para tirar uma criança de uma situação dessa, né? Então, voltando para a pergunta, pastora, qual que é o comportamento? Que tipo de comportamento a gente pode identificar isso? Ela vai mudar o comportamento que é normal dela, né? Então, assim, de repente uma criança que é bem ativa, ela vai se retrair, vai ficar bem retraída. E, de repente, uma criança que é retraída, ela vai ficar bem violenta, ela vai ficar mais revoltada, ela vai ter comportamento de agressividade. Então vai depender muito qual é o comportamento dela normal. Por isso que a convivência é muito boa. Por isso que eu falo que a criança, se ela te gosta, ela gosta. Se ela te odeia, ela te odeia. Entendeu? Porque a convivência é que vai fazer com que você perceba que ela teve um comportamento diferente. Então aquela criança que é bem, conversa bastante e que de repente ela muda o comportamento dela. Ela mudou o comportamento dela assim, de repente, aí é hora de começar a observar. Por quê? O que está acontecendo? Ela era de uma maneira, lógico, tem fases, né? Ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai passando por fases. Mas é uma mudança muito brusca. Uma mudança muito brusca. E aí você vai percebendo essa mudança dela. O que é que está acontecendo? E isso é convivência. Por isso os pais, né? Deveriam ser os primeiros a perceberem isso. Mas, lamentavelmente, às vezes os pais são os últimos a perceber. E geralmente os agressores sempre são os de dentro da família. Né? Por quê? Porque os pais, eles estão muito voltados para as questões financeiras, para o dia a dia, e às vezes acaba deixando de observar. E quem vai pegar isso? É quem está convivendo lá na escola. A professora, às vezes, ela vai perceber, porque ela está convivendo mais com essa criança, ela está olhando mais para essa criança, ela conversa mais com essa criança, e ela vai percebendo ali, ela vai percebendo. E o pai, às vezes, nem percebe, passa. E aí o pai só fala assim, nossa, como ela está diferente, ela está crescendo. Ela está assim porque ela está crescendo. E às vezes não é porque ela está crescendo, não é porque ela está mudando de fase, não. É porque ela está passando por algum processo e que o pai tá na correria do dia a dia, né? Ele acaba não percebendo isso. Mas lá na escola, ela percebe. Lá na escola ela percebe. E infelizmente, quando de repente a professora percebe, e de repente ela até traz para os pais, né, a situação, muitos pais não querem acreditar, não querem perceber. E não, isso é coisa da professora, é loucura dela, tá vendo demais, tá falando demais. E às vezes não é. Às vezes é a fase. E dentro dessa é porque ela está passando por alguma dificuldade. Sim. E dentro dessa situação que a senhora falou sobre essa questão de quando pega confiança, você já pegou alguma questão engraçada de uma criança compartilhar alguma coisa com você? Já! De alguma coisa sobre os pais, alguma coisa? Assim, gente, eu acho que eu sou a pessoa que mais sabe sobre pais. Porque as crianças, elas são, assim, quando pega confiança, elas contam tanto conta as dificuldades que elas estão passando, quanto conta também o dia a dia delas, que às vezes são coisas engraçadas e que elas contam, né? E porque elas confiam. Uhum. E a confiança é tudo com uma criança. Então, assim, eu procuro sempre ser bem, assim, com as crianças, né? Não comentar muitas coisas, porque elas confiam em mim, então eu procuro. E aí, assim, eu sei que tem muito pai que olha pra mim e diz, nossa, será que ela tá sabendo daquilo? Porque toma cuidado com o que faz na frente da criança. Se a criança eles souber... contam, né? Eles contam, eles são muito assim, espontâneos, né? São muito espontâneos. Quando confiam, eles são muito espontâneos. Mas eu já tive caso de problemas, assim, graves também, né? Já tive caso de problema grave. De criança chegar em mim e contar a situação que estava passando em casa, né? De situações, infelizmente até na igreja, de contar caso que a criança estava tendo problemas em casa com o avô, com o tio ou com uma pessoa, né? E aí você chama a mãe para conversar e tal. A dificuldade é com esses pais. Por quê? Ou o pai quer matar a criança de bater, porque não era pra criança contar. Expôs ele, né? Porque não era pra criança contar, porque é isso. Então, assim, pra mim é uma dificuldade muito grande quando uma criança conta alguma coisa, chegar nesses pais. Chegar nesses pais pra tentar
falar, né, o que a criança está passando, a dificuldade que ela está passando. Porque o pai não quer aceitar. Muitos pais não querem aceitar. Ou é mentira, isso, mas o pai não quer nem avaliar. Porque eu não estou falando assim que é para acreditar. E criança mente também, viu, gente? Fala que criança não mente, criança mente. Essa coisa de falar assim, criança não mente, ela é sincera. Não, criança mente. Então, mas o pai ele não quer nem avaliar, entendeu? Ver o que está acontecendo, ela não quer nem isso. É bem complicado. Eu já passei por algumas situações engraçadas, mas também situações difíceis. Teve situações assim que chegam a ser tristes, né? Então, não é bom. Antes de a gente entrar no próximo assunto, lembrando você, coloca a sua pergunta aí, que você tem dúvida, às vezes a sua dúvida é a dúvida de muitos, tá bom? Então coloca a sua pergunta aí pra gente estar lendo aqui na nossa live, falando o seu nome e estar aqui perguntando pra nossa pastora sobre educando filhos. E lembrando também sobre a nossa caixa misteriosa aqui, hein, pessoal? Tem uma caixa misteriosa pra você. Beleza? Hoje eu queria dar até uma orientação para os pais. Sim, por favor. Uma coisa assim que os pais deveriam fazer é estimular a autonomia da criança. É estimular essa autonomia. O que é estimular a autonomia? É treinar. Treinar o quê? É treinar essa criança a ceder, a criar. Sabe, o pai e a mãe, ela deve estimular isso nos filhos. Essa autonomia, sabe? Eu quando na faculdade, quando entrou esse assunto de autonomia, eu já gostava muito de ouvir sobre isso. E aí, quando entrou na faculdade, eu me encantei por isso, por essa autonomia. Porque a palavra de Deus fala que a gente deve ensinar a criança no caminho que deve andar. A palavra de Deus também diz que a gente deve inculcar. E esse inculcar não é falar e tá tudo bem, você já aprendeu. Não, inculcar é todo dia, todo dia, todo dia. Então, assim, procura estimular isso nessa criança, esse aprendizado. Aí você fala, como estimular isso, né? Como fazer isso? Esperar. Como é que você estimula essa criança a esperar? Sabe? Quando você vai lá no mercado e ela começa a fazer aquele show porque ela quer tal coisa que você não pode comprar. Será que isso já aconteceu com você em casa? Sabe? A criança ela faz um show porque quer. E aí o que você faz? Às vezes você não compra nem aquilo que ela quer porque você não tem o dinheiro, você não vai se endividar. Sim. Outros se endividam, né? Mas você não compra nem aquilo, mas você vai lá e compra uma outra coisinha pequena para satisfazer. Você fez ela esperar? Não. Você trocou, né? Você só trocou uma coisa que ela queria por uma coisa menor, porque você não podia comprar aquilo e comprou aquilo outro, né? Ceder, gente, treinar essa criança a ceder, sabe? Assim, estimular ela a doar. Hoje, Os brinquedos, né? Sabe o que o pai faz? O pai esconde os brinquedos, né? Quando vê outra criança chegando, ele esconde tudo. E na frente da criança. Então, assim, se não é para ela brincar e se não é para ela compartilhar, não dá. Porque brinquedo é para brincar. É verdade. O brinquedo, quando você dá para uma criança, é para brincar. Mas não, você vai lá, paga uma fortuna por um brinquedo, e aí você coloca ela no quartinho dela com aquele brinquedo, e é para ela. E já avisa, é seu. Quando fulana chegar, quando o outro chegar, guarda. Gente, olha o que você está ensinando. Então não compra. Porque assim, olha o ensinamento que você está dando. Não é para doar, não é para brincar, não é para dividir, não é para ceder para ninguém. Olha o que você está ensinando. Então assim, vai comprar uma boneca aí de R$300, R$400, tem, né? Tem brinquedo desse valor. Vai comprar uma boneca de R$400, mas é para ela ficar no quartinho dela brincando com a boneca. Chegar alguém, pega essa boneca e guarda. Não compartilha. Gente, então pra que comprou essa boneca? Pra ensinar ela que coisa boa é só pra ela? Que ela não deve compartilhar? Né? Então, isso é uma dificuldade. Tem uma outra coisa aqui também. Frustração. Gente, eu conheço, né? Não é um caso só, não, vários casos. Eu conheço crianças que dormem com os pais. Até entendo, até um aninho.
E até às vezes tem até dificuldade, né, financeira, né? 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, tudo bem, até entendo, até na questão financeira também, porque, né, só tem um quarto só e tal, mas ela tem que ter a caminha dela, pelo menos o colchãozinho dela. Mas tem criança que dorme com os pais e tem criança que tem 30 anos. Criança com 30 Criança anos. com 30 anos dormindo com os pais. Entendeu? Então, Gente, assim... criança com 30 anos, hein? Olha só. E ela foi ficando com os pais, sabe? Com 20 anos, assim, começou com 2 anos, 3 anos, 14 anos, 15 anos, e tá lá dormindo com o pai. E tá dormindo com a mãe. E os pais foram deixando. Por que será que deixou? Ah, porque tá com problema conjugal, né? E aí é melhor ter uma criança ali dividida. Tem uma desculpa, né? Tem uma desculpa, né? E tal. Não resolveu seus problemas, então a criança foi a maneira de, né, ir resolvendo. Só que tá fazendo um mal enorme para essa criança. Tá fazendo um mal enorme. Porque ela tá vinculada ali e não consegue sair disso. E aí hoje é dormir ali junto, mas amanhã é outra situação, é procurar um emprego, é procurar, que não consegue procurar emprego, não consegue, por quê? Por causa dessa superproteção, Precisa... ou porque os pais, foi conveniente para os pais deixar essa criança lá. Precisa da mãe, né? da mãe ou do pai ir lá fazer a entrevista junto pra dar certo, né? E aí, mas tem pai que fala assim, mas é porque eu vou frustrar, porque senão ele vai chorar, né? Ele vai chorar se eu tirar ele da cama. Ué, deixa chorar. Mas o que eu faço se essa criança... O que eu faço? Ele quer vir pro meu quarto, o que eu faço? Fecha a porta. Diz não. Diz não. Fala que não. Porque hoje vai ser não. Não vai matar, né? Não vai matar não. Não vai morrer. Hoje vai ser não para dormir no quarto. Amanhã vai ser não para outras coisas. E se ele não começar a receber não agora, se ele não começar a saber lidar com essas frustrações primeiro agora... chefe que der não para ele... primeiro chefe ou a primeira pessoa que disser, olha, não vai dar pra você. E pastora, dentro disso até que você tá falando, quantos adultos a gente vê que não tem dificuldade com não? Eu tô falando, assim, falando no âmbito da igreja, falando no âmbito profissional, quantas pessoas que eu já aconselhei, que eu já atendi para ajudar e tal, que a pessoa estava magoada porque o chefe tinha dito não, porque o chefe tinha brigado com a pessoa. Sim. E aquilo, gente, até essa história, né, que nós precisamos entender. O chefe, ele não tem que pensar em agradar o funcionário dele no quesito de ser melhores amigos. Eu tenho que entender a vida pessoal. Não. Ali tem que ser profissional, é um trabalho. Sim, e ali, lógico. Se for para dizer não 1000 vezes, ele vai dizer por quê? É o dinheiro dele investido. Fazer um bem para um todo, né? É diferente, então, né? Tem regras a ser seguidas naquele... E outra, existe um DNA da empresa que é do chefe. E que os funcionários... Deixa eu dar uma travada. Deixa eu dar uma olhadinha. Não vai cair. Tá funcionando. Tá? Tá. Então, há essa que nem você tá falando aí, né? Regras a seguir. Então, mas se essa criança, desde pequenininha, não for trabalhar dessa questão da frustração, porque o que é a frustração, gente? Para que serve a frustração? A frustração é para modular a felicidade. Ela modula a felicidade. Modular. Você entende de som? O que é modular? Sim. Quando você faz uma modulação lá no som, não é para unir, né? Deixar tudo harmônico? Harmonizar a ideia, né? Trazer vários pontos para que conectem fazendo a mesma situação juntos. Isso. Né? Então, a frustração ela serve para isso, para modular a felicidade. Ela serve para isso. Ela não é ruim. Ela não é ruim de tudo. Mas hoje os pais não querem frustrar seus filhos. Acham que... Mas sabe o que eu vou te falar? Sabe por que os pais têm isso? Porque é um sentimento de culpa. Porque eles precisam sair 6 horas da manhã para trabalhar e chegar às 8. E aí eles passam o dia inteiro fora. E aí eles querem amenizar esse sentimento de culpa deles. Porque a criança não tá te culpando. Não mesmo.
A criança, ela não tá te culpando porque você saiu 6 horas da manhã e chegou às 8. Ela não tá te culpando. Mas você está se culpando. E aí essa culpa, às vezes ele chega em casa mal-humorado, não fala com a criança, pelo contrário, pune a criança e ela não tá entendendo isso. E ela não tá entendendo o que aconteceu porque no seu ela trabalho. não está te culpando. Não tá te culpando. E aí entra aquela situação. E aí entra muito aquilo, né, pastora? 15 minutos bem aproveitados. Com qualidade. Com qualidade. Faz diferença? Muita diferença. Muita diferença. Compensa todo esse dia essa ausência. Porque, gente, a criança, quando você deixa ela na escola, né? Tem muitos pais que morrem de medo de deixar ela na escolinha, aquela coisa toda, né? Porque, gente, a criança, ela vai se envolver nas atividades lá e ela vai viver aquele dia a dia ali que, às vezes, você se sente culpado porque ela não lembrou de você lá. Na verdade, é isso. Meu filho ficou na escolinha e nem lembrou de mim. E é verdade. Tem criança que, às vezes, nem lembra de você lá. Ela não lembra porque ela se envolveu nas atividades, né? Se foi dinâmico, se foi bom, ela está aprendendo coisas novas, ela também está aprendendo a brigar lá com os amigos. Ela está ali, ó, durante o dia dela. As professoras estão conciliando, mostrando conciliação. Tá lá e tal. E aí você com esse sentimento de culpa, você que está com esse sentimento de culpa, aí quando você chega à tarde, você traz um monte de brinquedo, um monte de presente, um monte de coisa que é para compensar essa culpa que você está sentindo. E a criança não tá te culpando de nada. Não tá te cobrando isso, né? Ela não tá te cobrando isso, ela não tá te culpando isso. Ela vai te cobrar dentro da sua presença ali, né? Quantos pais não estão presencialmente ali, mas não estão dentro de casa? Gente, tem criança hoje, né, assim, tem criança hoje que tá com o pai e a mãe o dia inteiro, mas são sozinhas. Estão na frente da televisão. Porque o pai e a mãe estão lá ou brigando, ou o pai e a mãe tá ali na faxina, trabalhando e fazendo isso, fazendo aquilo, e a criança tá ali, ó. Eles jogam os brinquedos lá e deixam ela lá, brincando com os brinquedos, ou fazendo uma lição, ou hoje em dia no celular, no tablet, na televisão, elas estão lá. Agora fala pra mim, essas crianças estão com o pai e a mãe? Elas não estão tendo tempo de qualidade ali. Elas têm a presença ali, né? Física. Mas a presença emocional, que é o que move, né? É o que faz criar, é o que, sabe, faz a mente funcionar. E esse emocional é que tá faltando. É a formação da personalidade da criança, né? Pastor, até dentro disso, vamos voltar naquele assunto lá, né? Que nós estávamos conversando. Existe criança difícil? Não. Porque esse que é a situação. Existe criança difícil? Então, por favor, eu gostaria que a senhora pudesse falar isso para os pais. É o que eu... Pra você, pai, ó. Então, pai, você que tá aí e acha que o seu filho é difícil e tem uma dificuldade com o seu filho, a pastora agora vai trazer dentro da sua experiência se existe criança difícil ou não. Ó, esse aqui sempre pra mim foi difícil. Eu sempre disse que ele era difícil. Lógico, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Aliás, deixa eu até te expor. Aliás, eu ficava no curso da PEC. O curso da PEC, queridos, era um curso que a pastora começou antes da faculdade a fazer sobre cuidar de crianças. Evangelizar, né? Evangelizar. E depois ela se formou e tal, virou professora da PEC e tal. E ela ia dar as palestras. E me levava pra eu ser o contra-regra, carregar as coisas dela. E eu já era adolescente. Quando eu chegava lá, ela falava, queridos, tem que fazer isso com os filhos, tem que fazer aquilo. E eu ficava atrás assim, ó, agora, né? Porque antes, não pode bater na criança. Agora não pode bater? Não pode levar no banheiro da igreja pra bater na criança. Aí eu lembro aquela passagem, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É verdade, tá verdade. Então, ele foi uma criança difícil. O difícil... Ó, você ligou lá, tá? O difícil o que é? O difícil ele era o que eu dizia que era difícil, uma criança agitada. Ele era uma criança que ele não parava, ele não ficava quieto no lugar, né? Lolozinha hoje, né, é a cópia, né? Ele era 320 e aí... Pode falar. Pode falar, né? Ele não parava. Era uma criança que na época na igreja, quando eu comecei na igreja,
era uma igreja que sentava mulheres de um lado e homens do outro, né? E ele vinha pro meu lado e dizia assim, eu quero papai, eu quero papai, eu quero papai. Gente, era uma igreja bem tradicional, então não dava para ficar andando, levantando e tal. E né, assim, o pastor era bravo, o pastor reclamava, né? Então, assim, você tinha medo, né? Então, e aí o que eu fazia? Eu ia passando de colo em colo, até chegar lá do outro lado para chegar no pai. Quando ele chegava lá no pai, ele gritava de lá, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Não é a mamãe. Aí o pai mandava de volta e vinha no colo do pessoal. E aí chegou um tempo que eu comecei a ficar desesperada com esse menino, que ele não parava. Uma vez ele chegou na igreja e eu ia pro círculo de oração à tarde. E aí quando chegava lá, as irmãs todas iam dobrar o joelho para orar, né? E tinha, a igreja era banco de madeira. All exposed. Era banco de madeira e as bíblias ficavam tudo assim, para as irmãs orarem, né? Então a gente ajoelhava e as bíblias ficavam ali. Um dia eu tô ajoelhada, orando, e de repente alguém bate no meu braço, faz assim. Aí quando eu olhei, a irmã falou assim, o Vitor tá lá na frente, o Vitor. Aí ele tá lá na frente. Aí quando eu fui ver, vai lá ver o que ele vai fazer. Quando eu fui lá, irmãs, ele tinha pego todas as bíblias das irmãs que elas tinham colocado assim, ele tinha pego todas as bíblias, tinha arrastado pro meio, sentado com a perna aberta, jogado as bíblias e rasgando todas, tirando as folhas das bíblias. Gente, eu não era crente, gente. Todas as folhas da Bíblia jogando. Eu fiquei apavorada. Outra situação foi que, orando também ali, ele foi lá, arrastou uma mangueira lá do quintal da igreja. Ele saiu arrastando essa mangueira, levou para dentro da igreja e já estava para molhar todas as irmãs. É que a torneira lá era dura de abrir, né, do lado de fora, mas ele já estava com o revólver assim, ó, apertando assim. Se a torneira tivesse aberta, ele tinha molhado, dado um banho nas irmãs ali que estavam orando, né? Fora a mordida que ele dava em criança, ele mordia criança. Até tem aquela história do menino de quantos meses? Dias? 5 meses. 5 meses, né, da mordida? 5 meses que ele mordeu uma criança, né, de 5 meses. Fora outras que ele mordeu, né, mordeu o próprio irmão e tal. Então, ele passou por umas fases bem difíceis, porque ele era muito agitado, muito agitado. Ele não conseguia parar, ele era muito acelerado, né, muito acelerado. E, então eu dizia que isso era uma criança difícil, para mim era difícil, mas não é que era difícil, era a personalidade dele, e aí eu tinha que treiná-lo a desacelerar, mas eu não tinha, eu não sabia como fazer isso para desacelerar, e talvez nem desacelerar, era só colocar, extrair o melhor disso, tirar, né? Colocar ele para acelerar em outras atividades. Né? E uma das atividades que depois eu aprendi que foi levar para a escolinha. Ele precisava soltar toda essa energia. E essa energia tinha que ser solta onde? Lá na escolinha, porque as crianças tudo da mesma idade, né? Pessoas ali para cuidar, para olhar, então para ensinar como se comportar, e porque no meio de adulto ele não ia conseguir fazer isso. No meio de adulto ele só ia dar trabalho. Porque o adulto não ia entender, o adulto não entende isso, né? Essa aceleração. Então ele tinha que conviver com outros, né? Com pares, né? A gente chama de os pares dele, né? Que é assim, as crianças da mesma faixa etária. E quais são as ações dos pais hoje que acabam fazendo essas crianças serem essas crianças difíceis? Então, é aquilo que eu falo, não tem uma criança difícil, né? Tem criança que a criança que não está sendo compreendida e não está sendo orientada da maneira correta. Né? Não estão extraindo dela as melhores habilidades que ela tem. A gente sabe que tem crianças que passaram por dificuldades, tirando, né, as dificuldades de crianças que são filhos de pais, né, usuários de drogas, né, usuários de alguma medicação. A gente sabe que tem crianças que nascem, né, com alguns distúrbios, algumas dificuldades. Mas tirando isso, né, se medicamente, né, ela não tem, patologicamente, ela não tem nenhuma patologia, aí ela é normal, ela não é difícil. Ela só não está sendo compreendida e não está sendo levada a colocar o que ela sabe fazer, a habilidade que ela tem, da maneira correta. Que nem na salinha, né, quando a gente está com criança. Eu tenho criança que ama pintar. E tem criança que odeia pintar.
E aí o que você faz? Você vai forçar essa criança que não gosta de pintar, você vai forçar ela a pintar? E aí? Como é que faz? Né? Porque vem umas coisas muito assim, prontas, muito quadradinhas, né? Então vem uma cartilha, né? Vem uma... Precisa seguir isso. Tem que seguir, assim, para todos. E não dá para todos, não é regra para todos. Porque tem as habilidades. Tem crianças que tem, cada criança tem a sua habilidade. Ela se sai melhor em uma área do que outra. Então, por isso avaliações, né, escolares, prova, né? É ser bem complicado falar dessas avaliações. Da educação de hoje, né? Porque assim, como é que você vai avaliar da 5, da 10? Por que uma tira 10, a outra tira 5? Mas né, é a mesma habilidade? Ela tem a mesma facilidade para a mesma habilidade que o outro? Então, né, eu sou meio... Tem uma situação ainda. Como avaliar essas crianças? E sem contar que hoje no ensino, se a gente for ver o ensino educacional que nós temos nas escolas, tem muita coisa que hoje não potencializa essa personalidade da criança, isso. Né? Então, por exemplo, ela ser empreendedora. Hoje, qual é dentro das matérias que ensina essa criança a ser empreendedora? Não existe, né? Não. Qual que é que ensina a fazer a questão da área musical, como nos Estados Unidos, no Brasil, são poucas escolas, mais as particulares. Mas nos Estados Unidos, hoje todas as crianças elas saem formadas na música. E assim, pelo menos um instrumento da sua escolha. Né? Então ela tem uma noção musical. Isso, um instrumento da sua escolha, né? Mas geralmente a escola, vou colocar aqui uma flauta doce. Uma flauta doce. Tem criança que não gosta. É verdade. Ou tem outros que vai sair muito bem. Aí você vai avaliar, vai fazer uma avaliação num todo, porque um se saiu bem na flauta doce e o restante. Não é a habilidade dele, não é. Então, assim, deveria ser mais individual. Ter um olhar mais individual para cada criança. Pastora, pra gente ir pros finalmente, vamos para as perguntas. Tem pessoas aqui perguntando pra gente algumas coisas e então gostaria de que você pudesse respondê-las, tá bom? A irmã Clarice colocou assim: e como saber quando a criança está mentindo ou fantasiando? Como? Quando? Quando? Como? É assim, você tem que ter muita convivência com essa criança e você tem que ter essa habilidade para ir conversando com ela, para saber o que é fantasia e o que é mentira, né? O que é mentira e o que é fantasia. Porque é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue, né? Essa questão da fantasia e da mentira, né? Fazer perguntas para ela. Vamos supor, meu pai roubou, a criança às vezes, né, chega falando assim, meu pai roubou tal coisa. Meu pai roubou. E aí? Você já vai fazer um julgamento? Não. Aí é trazer essa criança para perto e começar a levantar perguntas, começar a conversar com ela. Quando foi isso? Quando você viu isso? Como aconteceu? Onde foi? E você vai extraindo dela. Mas isso você só consegue extrair a verdade quando ela realmente confia em você. E às vezes, até com a Lorena, às vezes a gente conversa com ela e tal. Uma coisa quando ela fala, porque quando a gente sabe quando ela está fantasiando, quando ela fala assim, nossa, mas onde você viu isso? Aí ela fala assim, eu vi na minha mente. Aí você descobre, ela está fantasiando. Quando você começa a questionar a criança, você pode... Tipo, mas como assim? Não é questionar, colocar na parede, Isso, de querer pressioná-la. É conversando. Uma conversa. E aí dentro de perguntas, né? E conversa, e vai jogando perguntas, e conversa, sabe, assim, e outra coisa, assim, você conversou hoje? Tá, esquece. Passa mais uns dias, pergunta sobre aquela história de novo. Vai conversar de novo sobre aquela história. Então, né, você contou, né? E aí? Seu pai pegou de novo aquela coisa? Pegou de novo? E vai conversando, para chegar, né, para saber se é mentira ou uma fantasia. Né? Então, é a convivência. Eu falo que criança é muita convivência, é diálogo. O diálogo é a melhor coisa, a comunicação.
muito bom. A Tainá, esposa do Gabriel, Tainá Kathleen, colocou assim: pastora, a paz, pastora e pastora. Então, tenho muita dificuldade com a Laura. Ela tem um temperamento que só Jesus na causa. Vitor. E ela é muito encrenqueira com as outras crianças. Chama atenção e ela olha fazendo... ela olha e faz olhando para a nossa cara. Então ela olha, né, ela faz a situação e ainda olha para a cara do pai, tipo, ó, tô fazendo. Né, então, dentro disso. Ela é pequenininha, né? Ela tá na fase de querer dominar. Do egocentrismo, né? Ela. O universo gira em torno dela, né? Essa fase é do egocentrismo. O universo está rodando em torno dela. E ela é o centro das atenções. E ela vai ver até onde ela pode chegar. E ela vai tentar. E ela vai tentando. E se ela começar a conseguir, ela vai avançando cada vez mais. E quais as ações dos pais nessa situação? Então, o pai tem que ser firme. Sempre ser firme e sempre assim... aquela firmeza que eu falo, geralmente quando eu falo firme, as pessoas acham que é gritar, bater, pôr de castigo. Não é isso que eu tô falando. É ser firme, assim, naquilo que ele falar. Ele tem que ser... Tem que ter autoridade. Tem que ter autoridade e a criança tem que acreditar naquilo que o pai fala. Não é uma ameaça. Não é uma ameaça. Porque assim, acontece muito que os pais falam assim: menino, desce daí que eu vou matar você. Gente, você vai matar a criança? Você vai matar quando ela descer dali? Você não vai matar. Então já começa errado. Porque ela já sabe que você não vai matar ela. Você não matar, você não vai. Aí você foi lá, tirou ela, mas você matou? Não. Então tome cuidado com o que você fala. Porque o que você falar, você vai ter que ser firme. E vai ter que cumprir aquilo que você fala. Então assim, desce daí, porque senão... você não vai passear com o papai hoje. Desce. E eu vou te tirar e você vai sentar aqui. Tirou e pôs. Chorou, gritou. Deixa eu chorar lá. Gente, ninguém nunca morreu de choro. Né? Eu até hoje não ouvi dizer que alguém morreu de choro, né? Assim, nossa, morreu de choro. Morreu Por que morreu? Porque tava chorando e de repente morreu. Chorou muito. Né? O choro não, né? A não ser que tinha algum problema cardíaco, tinha algum outro problema. Do choro não. Aí, coloca ali e tal. E aí, você vai ter que cumprir aquilo que você prometeu. Se ela não descesse, ela não ia sair do papai. Aí, a hora que o papai chega, vamos filhinha, vamos. E aí, a mãe esquece e deixa ir. Então, aí já perdeu a credibilidade. Porque ela viu que ela aprontou, ela fez. Você disse que ia fazer uma coisa e não fez. E acabou por aí. Amanhã ela vai tentar de novo. Então, o que está acontecendo com a Laura, né? É que ela está tentando achar o espaço dela e ser o imperador. E aí os pais, o que os pais acabam fazendo, né? Presta atenção se você... Tainá e Gabriel. Vê se você, de repente, você não está fazendo. Para evitar o choro, porque incomoda, você acaba cedendo. Ai, deixa eu dar logo para essa menina para ela parar de chorar. Fala se você já não fez isso. A gente já fez isso. Dá logo pra parar de chorar. Dá logo pra parar de chorar. Dá logo pra parar de ficar gritando aí, pra ficar como. E você vai fazendo isso. E outra coisa, essa idade, né? Ela é pequenininha. Ela tá precisando muito do pai e da mãe por perto, né? Isso é notório. Mas ela precisa de outras crianças também. E vai ter briga? Vai ter briga. Aí é só ter sempre alguém por perto para não deixar ir pro extremo, né? Uma escolinha seria bom para ela, boa, né? Para ela ir aprendendo as regras, né, da convivência, porque é o que precisa, né? É as regras de convivência para poder se relacionar. Não é fácil o relacionamento humano, não é fácil. Para finalizar, a última pergunta do nosso pastor. Ele mandou assim: pastora, é correto corrigir uma criança com vara, conforme os conselhos do sábio Salomão em Provérbios 19:18? A gente estava até conversando sobre essa questão da vara, né? Então, a gente pode bater na criança? Com vara, né? Isso daí é o papo, né? É. Só que aí, olha só, né, pastor? Pode bater com vara, aí o pai pega fio, o pai pega o primeiro objeto que tem dentro de casa, né? Gente, nunca espancar, bater, nunca.
A melhor forma é o diálogo, é a firmeza, autoridade. Quando o pai tem essa autoridade, quando ele tem essa firmeza com a criança, ele não precisa bater. Mas ele precisa ter essa autoridade, ele precisa ter essa firmeza no falar. Gente, é aquilo que eu vou falar. Meu pai sempre foi muito firme comigo. E eu sempre fui uma criança, que nem o Vitor fala, difícil, né? Então eu fui uma criança difícil. Assim, falando desse jeito, né? Difícil. Eu fui uma criança muito agitada. Eu fui uma criança, assim, complicada para se entender. Eu fui uma criança que para praticar bullying era comigo mesmo. Praticava bullying, porque eu tinha assim, depois eu entendi. A criança que pratica bullying, na verdade, ela tem um problema com ela. Ela tem um problema com ela de complexo de inferioridade. Eu tinha um complexo de inferioridade. E principalmente na adolescência, né, que é onde é a fase que mais se pratica o bullying, eu tinha esse problema de complexidade. Eu tinha um complexo forte. E aí eu me escondia atrás do bullying. Antes de me ferirem, de zoarem com a minha cara, né? Zoar, né? Antes de zoar comigo, eu zoava primeiro. Porque não dava tempo do outro zoar comigo. Não dava tempo. Então, eu fazia, né? Eu fazia isso. Mas a melhor forma que tem é a firmeza. Eu nunca apanhei do meu pai. Mas meu pai, ele era muito firme nas palavras dele. Ele era muito firme. Ele era firme no olhar e dizer, eu não gosto disso. Uma vez eu falei um palavrão, e na minha casa nunca se falava palavrão. Meu pai não falava palavrão. Minha mãe não falava palavrão. A gente não falava palavrão. E uma vez eu falei um palavrão que nem era palavrão. Hoje em dia, então, nem é. Que era a palavra nó cego. Aí eu cheguei em casa e não sei porque eu chamei minha irmã de nó cega. É só nó cego. Meu pai me chamou e olhou pra mim e falou assim, você sabe o que é nó cego? Eu disse não. Então você nunca mais vai chamar sua irmã de nó cega. E se você quiser saber o que é nó cega, você vem me perguntar. Mas não vai ser hoje. Você vai pensar nisso e depois eu vou te falar. Então meu pai era muito firme em dizer o que ele queria pra mim, o que ele pensava. Então eu acho que essa firmeza tá faltando hoje. Porque os pais, para evitar o choro, para evitar, sabe? E o pai acha que o desgaste, ele prefere não ser firme. E aí, sabe o que ele faz? O excesso. Ele bate. Ele bate. Ele acha que ser firme é bater. E quando lá, né, na palavra, a vara, né? A palavra, quando fala da vara, ele não tá falando de bater, de espancar. Cajado, né? Não, ele tá falando do cajado, de mostrar o cajado. Autoridade. Autoridade, a vara. Com quem está a vara? Né? Com quem está o cajado? Na época, tinha muito... O pastor, né? O pastor, ele tinha o cajado na mão. Então, se respeitava esse cajado. Então, quem é que tem o cajado? Então, corrija teu filho com vara. Corrija teu filho com o seu cajado. Corrija ele. Mas não está falando de água para pegar o cajado e sair espancando. Não. Firmeza. Estou falando de firmeza. Ser firme. Mostrar para essa criança que tem alguém que é responsável por ela, que quer o bem dela e está mostrando para ela como deve ser feito. Entendeu? Mas hoje tá... os pais estão se sentindo tão culpados que eles não sabem como fazer isso. E hoje as crianças estão batendo, né? E os pais... E vai bater mais, porque se ela bater com 3, com 4, com 5, se hoje ela te chuta com 3 anos, com 4 anos... Com 11 você vai apanhar. É igual aquela história, você acha um absurdo ver professores sendo agredidos por alunos nas escolas? E se os professores nas escolas estão sendo agredidos, imagina os pais dentro de casa. Imagina os familiares dentro de casa. Sim. Né? É toda uma consequência. O professor é só uma consequência do que está vindo dentro de casa. Sim, sim. Né? E tem também, aí vem várias coisas, também vem as questões espirituais, né? Para os pais cristãos, né? Essa questão espiritual é muito importante, porque os pais, eles querem ensinar o caminho para a criança, né? E é orientado. Sim. Em Deuteronômio, né, em Provérbios, né, Deuteronômio mostra lá como você deve ensinar a criança. Ensina a criança no caminho que deve andar. Que caminho é esse que você está ensinando? Qual é esse caminho? Então você quer o bem para o teu filho,
Você quer que ele faça coisas corretas, mas você não está fazendo. Você não está fazendo. Então, quando você fala de Jesus para essa criança, a criança fica assim, não estou vendo Jesus. Porque para a criança, para ela enxergar o invisível, ela tem esses imaginários, né? Do invisível. Do invisível. Mas o pai não tem. E o pai não consegue ver esse invisível, ver esse imaginário, que é Jesus. Como é que ele quer que a criança veja? Como é que ele quer passar isso para a criança, né? Se ele não tem esse caminho. Que caminho que ele está ensinando? Lá na igreja, são poucas horas para um professor ensinar. Né? Deveria ter uma continuidade em casa. Mas em casa, às vezes, não tem essa continuidade de oração, de agradecimento pela comida, né? Essa semana mesmo, né? Que foi o Halloween. Sim. Você entendeu? Então a gente está vendo pais cristãos comemorando o Halloween e não explicando para essa criança o que é essa festa Halloween. E só é divertido, só mostra o bonitinho, o divertimento, e a criança vai entrando nisso, ela vai sendo viciada nessas coisinhas, né? Hoje é o Halloween, amanhã é uma outra coisinha, outra coisinha, outra coisinha. E ela vai passando por essa fase, por essas coisas, e o pai não mostra o verdadeiro caminho, como é que ela deve se comportar. Sim. Né? Rapidinho, Anne, desculpa, você colocou aqui, pastora, responde nós, só que eu não tô vendo a sua resposta, a sua pergunta. Se você quiser mandar aqui pra mim, pode mandar aqui, tá bom? Que eu não consegui ver aqui na hora, tá? Mas a gente tá acompanhando. Ou a pergunta era a pergunta da Clarice. Você manda aqui pra mim, por favor, tá bom? É isso. Lá no rap a gente fala muito do amigo confiável, né? Então o adulto, ele sabe o que é o amigo confiável, aquele que ele pode colocar as suas, né, dificuldades e tal. A criança também busca esse amigo confiável, para ela poder expressar, para ela poder contar, para ela poder falar aquilo que ela está sentindo, né, as suas dificuldades e tal. E o problema é achar essa pessoa confiável, porque o que acontece com a criança é que às vezes ela acha uma pessoa, né, confiável, que ela acha que é confiável, mas a primeira coisa que a pessoa faz é ir lá e contar para a mãe: olha, seu filho me falou isso. A mãe vai lá, o pai vai lá e bate nessa criança, às vezes até espanta essa criança. Eu tinha uma criança na igreja que uma vez eu, sem saber, né, achando que estava ajudando, e fui falar com a mãe sobre a dificuldade que a criança teve e tal, e o que a criança contou, né, do que aconteceu e tal. E aí o pai e a mãe tiraram a criança da igreja. Aí não deixaram mais a criança ir para a igreja. E o castigo dessa criança era ir para a igreja. Então assim, se você contar isso, você não vai mais para a igreja. Se você contar isso, você não vai mais para a igreja. E aí foi tirando a criança da igreja. Então assim, a mãe e o pai foi tirando essa confiança que a criança depositou na igreja, né? Que depositou no professor e tal, né? Foi tirando isso. Pastor, achei aqui, ó. A Anne mandou assim: as pessoas que dizem que ser muito amigo dos filhos reduz o respeito, concorda com essa afirmação? Muito amigo? Então, eu acabei de falar do amigo confiável, né? Quando você está falando de pai e mãe, eles são pais, eles não são amigos, né? Eles são pais, então eles não podem te ver como amiguinho, né? Porque o amiguinho, você briga com o amiguinho, você fica de mal do amiguinho e tal, daquela coisa, né? E o pai e a mãe não, eles têm respeito por pai e mãe. Então assim, pai e mãe são pais. Então eles têm autoridade, eles têm as regras, eles têm as disciplinas, né? Para mostrar para esse filho, mostrar o bem que ele quer para essa criança. Agora, quando tá falando de amigo assim, amigo de fora, pessoas de fora,
né, pessoas de fora que estão se dizendo amigos. Então precisa tomar cuidado. Quem são essas pessoas? Na verdade, o que deu pra entender é, as pessoas que ela está dizendo amigos dos seus filhos é a questão dos pais. Ah, tá. Os pais, né, ser amigos dos filhos, né? Isso reduz o respeito? Então. Porque às vezes tem essa, né? Tipo, você é meu amigo. Então é aquela história, nós somos dois iguais. Dois iguais, e aí amiguinho até briga. Onde que o pai ele é amigo de uma criança? Isso, aí amiguinho briga, né? Sim. Amiguinho briga, fica de mal um do outro, né? Então, não pode perder essa coisa do pai e mãe. Que o pai e mãe, eles têm responsabilidade pelos filhos. Sim. E que ele tem regras para passar, disciplina para passar. Eles não podem perder isso. Então, assim, se virar amigo, amigo é aquela coisa, né? Se um amigo pisar na bola comigo, é só meu amigo, tchau. Né? Agora, o pai e mãe é diferente. É diferente, tem que haver um respeito. Tem que haver um respeito, não é amiguinho. Né? Tem que haver um respeito. Então tem que tomar cuidado a esse nível de amizade, né? Eu sempre falava pro Vitor, eu falei assim, eu não sou sua amiga, eu sou tua mãe. Então não vem me responder, não vem brigar comigo. Eu não sou aquelas abelhinhas lá, não. Não sou igual a todo mundo, não. Você entendeu? Eu sou todo mundo lá, não. Eu sou sua mãe. Então, a mãe e o pai têm que mostrar que eles são pais e mãe. Pais são os pais. E que eles é que dá a última palavra. Né? Pastora, a galera tá aqui, ó, mandando um monte de mensagem aqui, todo mundo falando, revela logo esse segredo da caixa. Revela o segredo da caixa, né? Então, antes eu quero revelar um outro segredo. Revela esse segredo pra gente ir pro segredo da caixa e a gente já finalizar essa live. Eu quero mostrar um outro. Eita! Será que dá pra ver? Aproxima lá, aproxima lá. Leva lá. Ele sabe direito de fazer essa coisa. Aqui, pessoal, ó. Vamos ver. Vamos ver se vocês estão vendo aí. Tem um delay, né? Tem um delayzinho. Coloca aí, pessoal, o que vocês estão achando sobre. Quem é? Tá dando pra enxergar? Quem é o cachorro? O menino. Quem é o cachorro da foto? Quem é o cachorro da foto? Dá pra ver? Deu pra ver. Então, gente, esse cachorrinho, o nome dele era Bambi, né? Ele já morreu. Era o Bambi. O Bambi é assim, um poodle super mansinho, super, assim, um filhotinho, né? Muito bonzinho e tal. E aqui é o Vitor, né? Nessa foto aqui é o Vitor. E, gente, esse cachorro aqui, ele aprontou tanto com esse cachorro, que um dia que o cachorro se revoltou, deu-lhe uma mordida no rosto, que aí ele nunca mais chegou perto desse cachorro. Mas ele não dava sossego. Vocês estão vendo ele aqui agarrado no cachorro. Era dia e noite assim no cachorro. Então, assim, o cachorro não queria nem ver a cara dele. O cachorro, quando sumia, fugia dele, vivia na casa da minha mãe, porque ele não conseguia vir perto dele, porque era o tempo todo assim, coisinha fofa, mas querendo apertar, esmagar o coitadinho do cachorro. Então eu lembrei, eu achei essa foto dentro da Bíblia e trouxe pra vocês verem. Então, já teve exposed, já me exporam. Coloquem aí, então, o que você achou, o que você acha que é dentro dessa caixa aqui, ó. É polêmico. Então, até tem uma outra coisa que eu gostaria de você... porque são, assim, assunto com criança é muita coisa, né? A gente pode marcar outro dia. Tem uma pergunta que depois, né, vocês podem comentar, ou depois conversar e tal, ou na próxima, sobre mesada. É correto dar mesada para criança? Mesada para criança de 4 anos, 5 anos? Sabe por que eu tô falando isso? Porque esses dias eu recebi um regulamento de mesada. Uma criança fez um regulamento de mesada. O que é o regulamento da mesada? Ela colocou valores para poder passar o pano na casa, para tirar o copo do lugar e levar para a pia, para dar descarga no banheiro.
tudo que a mãe ou o pai pedia para essa criança, para juntar os brinquedos, ela colocou mesada. Ela colocou regulamento para as mesadas. Uhum. Então, assim, é correto dar mesada para criança de 4 anos, de 5 anos? Né? Será que é correto? Como é que faz isso? É de se pensar. Então pense isso aí e ó, aí você coloca queremos mais a pastora Márcia, bota aí, hashtag queremos mais a pastora. Se não quiser. Coloca assim, queremos mais a pastora. E a gente já marca para a próxima vez pra gente falar mais sobre o assunto. Que tem muito assunto sobre falar sobre isso. Muito. A gente tem muito. Mas e é aquela coisa, não existe fórmula. Não existe uma... Quando nasce a criança, não existe uma fórmula que vem junto com ela e fala, olha, segue esses passos que vai sair um adulto perfeito. Aliás, você que tem dúvida, você quer dar 100, vai lá trocar uma ideia com a pastora, né? A pastora ela é quietinha na dela, mas ela não morde, gente. Não morde. Vai lá, pergunta, conversa, vai lá nas crianças. Aliás, a pessoa precisa de ajuda nas crianças, gente. Sim, Só tem ela muito. nas crianças. Tá bom? A gente precisa de ajuda lá no departamento infantil. Amém? Então vamos logo pra essa caixa misteriosa, porque misteriosa. Até eu não sei o que tem lá. Gente, essa caixa misteriosa tem duas coisas. A primeira coisa que tem aqui é algo que você precisa ter na sua vida. E principalmente quem fez o ref precisa ter. Que é o quê? Pote da gratidão. Pote da gratidão, gente. Tem muita gente aí que não tem pote da gratidão. E eu tenho, não um só, alguns, mas eu tenho um que eu ganhei há pouco tempo da Mariana. Gente, ó, aqui é meu pote da gratidão. Tem tudo aqui que eu agradeci a Deus. Tudo que eu agradeci porque eu conquistei. Então, cadê o seu pote da gratidão, gente? Aqui, ó, tem que... Gente, na cara todo dia mesmo. você tem alguma gratidão. Tô jogando na cara mesmo. Cadê o seu pote da gratidão? Todo dia você tem uma Quem gratidão. fez o Tá pote da vivo? gratidão aí, coloca. Eu fiz o pote da gratidão. Porque tem gente que não fez e não é grata. Gente, tem gente que não é grata a Deus pelo aquilo que ganhou. E assim... Gente, você ganhou o fôlego de vida quando você acordou hoje de manhã. Põe lá. Acordei pela manhã. Obrigado. E a segunda coisa que é polêmica, que vocês precisam ver e entender é uma entrevista com o diabo. É mais esperto que o diabo. Você precisa ser mais esperto que o diabo. Você precisa ser mais esperto que o diabo. E a gente falou sobre alienação esses dias atrás com o pastor. Na semana passada a gente conversou sobre foco com o nosso Johnny, hoje com as crianças, e tudo tem a ver com alienação. Tem gente que não sabe e não entende porque tá tendo vários problemas. E aqui, ó, tenho muitas respostas dentro desse livro aqui, tá bom? Então, ó, entra aqui, vem ver esse livro, vem ler, ó, procura esse livro para você comprar porque é muito bom. É uma entrevista com o diabo. Segurar que ele fala com as mãos, nem eu. Eu É uma entrevista com o diabo, tá bom? Então, gente, é polêmico. Não é polêmico? Você sair da sua zona de conforto? Você sair aí, você fala às vezes tanto para Deus, Deus, eu quero tanto fazer as coisas, eu quero conseguir tal coisa, eu quero conseguir um carro, eu quero conseguir, sei lá, falar melhor com as pessoas, ajudar mais, mas você às vezes não sai do seu conforto, às vezes você não quer aprender mais, você não é grato, você não faz o que você precisa fazer do ref. Então, gente, tá aí uma verdade nua e crua para você. Você precisa fazer os seus exercícios, as suas atividades. É treinar. É treinamento. É treinamento. É treinamento. É treinamento. Como a gente faz com as crianças, é a mesma coisa. A gente tem que treinar. Só que esse treinamento depende só de você mesmo. Você é adulto, né? Tá bom, pessoal? É isso daí, eu agradeço você. Pastora, primeiramente quero agradecer você. Obrigado por esse momento, por essa... Eu tinha uma foto na banheira dele. Não Mas precisa. aí eu achei que não ia ficar tão bem, né? Eu não trouxe. Não precisa. Mas ele tinha foto, tem foto dele na banheira, tem uma foto aí. Ó, a Anne colocou, eu quero mais a pastora. Anne! Tá bom? Então, aqui. sobe aí as curtidas. Obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando, semana que vem nós estamos de novo com um novo convidado. Miguel, beijo! Cadê o Miguel? Beijo, beijo, beijo. A gente vai estar com os novos convidados aqui toda quarta-feira. E ó, a gente já tá com a agenda feita até dia 29
de dezembro, na última semana Olha, do ano. tem assunto, hein? Porque Tem bastante cada um gente. com a sua chamada. Com a sua chamada, com as suas experiências, então cada assunto melhor do que o outro aqui, tá bom? Então, obrigado pela sua presença, obrigado aí por vocês estarem divulgando essa live, por vocês estarem compartilhando. Deus abençoe por você que chegou até agora, até esse momento. É verdade, né? Você verdade. que está aqui até o final, obrigado pelo seu companheirismo. O papo de amigo é isso, é uma conversa simples, descomplicada, que nós falamos as nossas visões da I100, como I100, né? É um papo que Né? que leva experiência, não leva religiosidade e que o tempo todo nós queremos ter uma construção entre irmãos. Deus abençoe, gente. Amo todos vocês. Obrigado pela presença de todos vocês. Ó, um beijo e lembrando vocês, eu preciso de gente para me ajudar. Tanto aqui na técnica, como também eu preciso de um patrocinador para mandar comida. Eu tô atrás de um patrocinador de comida para dar comida para os nossos convidados, tá bom? Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijo. Até domingo. Ah, domingo, hein? Domingo, sexta-feira tem Lava Rápido, sábado tem Lava Rápido e domingo tem o nosso culto de Santa Ceia. É Santa Ceia. É culto de Santa Ceia. Ah, e tem uma novidade também. Sábado nós vamos fazer um bazar. Ah, sábado é um bazar, então, hein? Vou fazer um bazar sábado, tá bom? Vai lá, passa lá no Lava Rápido lá, vai ser no sábado, durante o Lava Rápido, corre lá, dá uma olhadinha lá, tudo isso pra ajudar, tá bom? Beijo, povo. Deus abençoe. Tchau.